Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Que frio danado que tá fazendo, hein? Aqui no Paraná, onde eu moro, amanheceu com 1 grau. Agora tá marcando 6 graus. Que frio, galera. Só no cafezinho, né? Galera, hoje tem Mengão. Temos aqui um corte do programa F360 da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Flamengo. Já chega deixando o like, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixe aqui nos comentários o seu palpite para o jogo, cara. É isso aí. Flamengo 3-0 hoje, hein? Meu palpite. Não sei se eu vou acertar, mas se vencer tá bom. Dito isso, vamos pro vídeo. Vamos lá. Flamengo, bom dia, Mendel. Tudo bem, amigo? Você voa toda hora, tá acostumado. Bom dia, Abel. Bom dia a todos. Pousamos aqui em Orlando. Eu gostei que o Eugênio olha para a janela para saber se está tudo certo. Se estiver errado, o que ele faz, né? Bom, mas tudo bem. O importante é que o Flamengo joga hoje à noite aqui em Orlando contra o LAFC no Camping World Stadium. Último jogo do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes. O Flamengo já garantiu a classificação, já garantiu o primeiro lugar do grupo D. Então, cumpre tabela contra o LAFC. Só aguarda o adversário das oitavas de final, que será o segundo colocado do Grupo C. Pode ser o Bayern de Munique, o Benfica, que neste momento é o segundo colocado do Grupo C, ou até mesmo o Boca Juniors. Por isso, o técnico Felipe Luiz vai fazer um rodízio no time, vai poupar jogadores, pode poupar jogadores que estão desgastados, como Ayrton Lucas, o Gerson e o Arrascaeta. Pode poupar também jogadores que estão pendurados com o cartão amarelo, o Bruno Henrique, o Gerson, o Pulgar e também o Plata. Esses jogadores podem ser poupados. O Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva ontem, falou sobre essas mudanças, sobre o rodízio no time, falou também sobre o adversário, o LAFC. A gente vai ouvir também o Igor Jesus, ex-jogador do Flamengo, vai enfrentar a sua ex-equipe, falou sobre essa expectativa. Então vamos ouvir o Igor Jesus, jogador do LAFC, ex-jogador do Flamengo, e também o Felipe Luiz. O nosso foco está em vencer esse jogo. Primeiro pela responsabilidade que temos, pela camisa, o escudo que levamos no peito. Responsabilidade de entrar no campo para ganhar sempre. Os jogadores já demonstraram isso, jogamos aqui um amistoso na pré-temporada e os jogadores deram a vida e vai ser assim amanhã da mesma forma, até mesmo porque não só representam a nação, também competem entre eles, então preparados para fazer um grande jogo. Estudamos já o time do Los Angeles, um time com qualidade individual também muito grande, tem um ataque muito rápido pelas pontas, não sei quem vai jogar no ataque, mas os dois conseguem, os dois atacantes têm muita qualidade para vir apoiar, fazer um jogo apoiado e depois também atacar a profundidade. Os três jogadores do meio são jogadores que cobrem muito o campo, principalmente o Igor, que foi meu companheiro e um grande jogador. Para mim vai ser um momento muito especial, né? Tá jogando contra o Flamengo, tá reencontrando alguns amigos e, cara, a expectativa é fazer o meu melhor, assim como todos os meus companheiros, tentar propor o nosso jogo. Tá aí então o Igor Jesus falando sobre o reencontro com suas ex-equipe. O LAFC, que já está eliminado do Mundial de Clubes, cumpre tabela contra o Flamengo. O jogo vale também dinheiro, né? Muito dinheiro para o Flamengo. Cada vitória aqui, 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais. Então tem isso em jogo também. E a gente espera uma presença grande de torcida do Flamengo aqui em Orlando. Tem muitos brasileiros que moram aqui, uma torcida do Flamengo muito grande aqui na cidade. Muitos também torcedores do Flamengo que viajaram aos Estados Unidos e estarão no Camping World Stadium. A gente vai esperar essa expectativa de um grande público, um clima legal e um clima quente, viu, Abel? Nesse momento, 28 graus, sensação térmica de 32 graus. E o jogo vai ser às 9 horas da noite. Aqui, horário local, 10 horas da noite, horário de Brasília. Vai estar mais fresco? Não. 29 graus é a expectativa para o horário da partida, mesmo sendo às 9 horas da noite. Então vai estar um climinha de Rio de Janeiro, com o estádio cheio de torcedores do Flamengo, para essa última partida do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes. Abel. Amigo Mendel, tá bem fisicamente, né? Porque se aparecer um jacaré nesse lago aí, você tá bem para sair correndo, né? Exatamente. Aqui é perigoso. Então a gente fica um olho aqui, um outro olho lá, porque se aparecer o crocodilo
eu e o Vitor aqui, a gente sai correndo. A gente já está preparado. Valeu, amigo. Bom trabalho por aí. Mendel Bidlovski ao vivo, trazendo informações do Flamengo. Temos as prováveis escalações, é isso? Ou a provável escalação do Flamengo? Então vamos lá com o Flamengo de tanta gente tentando chegar a mais um título mundial depois do histórico título de 81 com Zico, Júnior, Leandro e companhia. Hoje com Rossi, Varela, Danilo ou João Vitor, Léo Ortiz e Alexandro. Alan, Everton Araújo, Michael, Luiz Araújo ou Wallace Ian? Fez gol no último jogo, o Wallace Ian. E o Luiz Araújo faz gol sempre. Cebolinha e Pedro. Ó, galera, esse time é um time misto. Não dá pra falar que é reserva e nem é titular, né, cara? É um time misto. Provável Flamengo. E a gente tem destaques do LAFC. De tanta gente. Mas eu não sei de quem, não me pergunte. Los Angeles FC. Acho que tem menos história até do que o Inter Miami. Gostou da minha sinceridade, Eugênio? Você falou de quem? Não sei, não me pergunte. Los Angeles FC, de tanta gente, não fez nenhum gol no Mundial? Será que vai desencantar contra o Flamengo? Boanga e Giroud na temporada pelo Los Angeles FC. Giroud, campeão do mundo. 17 jogos, 3 gols e 2 assistências. E tá certo a minha pronúncia? É Boanga que fala? Né? Boanga. Boanga, com 24 jogos, 12 gols e 6 assistências. O que esperar desse confronto? É uma amistoso pro rubro-negro? Antes, tem um jogador que jogou no Palmeiras, um colombiano volante, que tinha jogado lá antes. Atuesta? Atuesta, exatamente. É verdade. Então, de tanta gente, do Atuesta. Aê! Pro Flamengo é um amistoso, é claro que tem a possibilidade da premiação, sempre cai muito bem. Aliás, essa é uma questão que a gente pode debater depois, Abel. Esses times brasileiros e também os 2 argentinos que estão aí no Mundial estão ganhando uma injeção econômica que pode fazer muita diferença no plano local depois, entendeu? Porque o Botafogo, por exemplo, somou quase já até aqui cerca de 150 milhões de reais, mais ainda, porque o Flamengo tem mais vitórias, não é isso? Terá mais vitórias se vencer o jogo de hoje. Mas para o Flamengo, essa partida tirando essa parte econômica, é um jogo para descansar, para poupar jogadores que estão pendurados, porque o Flamengo já está classificado e em primeiro lugar. Então é hora de botar atletas que não estão jogando com tanta frequência, por exemplo, tentar dar um pouco de ritmo para o Pedro no comando do ataque, que perdeu espaço. Em outras posições também, ver o Everton Araújo no meio-campo, porque o Jorginho não estava acostumado com esse ritmo, nessa pegada tão intensa. Os jogadores que têm cartão, são 4, se não me engano, também, você pode pensar no que vai fazer com eles. É isso. Claro, tentar ganhar o jogo, é possível ganhar o jogo. O Flamengo tem elenco para colocar um time com várias reservas. Só ainda para assim sair ilustrar o que você está vitorioso. falando. Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata, os pendurados. Então, você pode trocar. O Bruno Henrique nem tem sido titular, tem saído do banco. O Plata foi titular no último jogo. Você pode botar o Pedro no comando do ataque ali. Agora, Pulgar e Gerson, aí você tem que botar o Jorginho para jogar, né? Se for tirar os dois, o Alan está machucado, não pode jogar, até aqui, né? Tem sido esse problema, né? Não, o De La Cruz é que está machucado. Isso, o Alan deve até jogar. O Alan tem condição de jogo, é o De La Cruz que está machucado. Então você pode botar Everton Araújo e Alan por ali, você pode botar o Pedro no comando do ataque, quem sabe o Cebolinha para descansar o Luiz Araújo, que tem sido uma peça importante. Tem que ver se o Arrascaeta tem condição assim, de jogar 90 minutos e volta com o Léo Ortiz na zaga, não no lugar do Danilo. E, de repente, você coloca o Alexandre para jogar na lateral esquerda, para dar ritmo a ele e tirar um pouco o Ayrton Lucas. Estou aqui vislumbrando possibilidades para você aproveitar, para descansar, não correr risco de levar cartão amarelo e ainda assim ter um time forte para buscar a vitória, que seria interessante, né? Fechar com 3 vitórias, fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento seria maravilhoso. 3 vitórias significam 6 milhões de dólares. Exato. Tá bom ou não? E acho que tem condição de fazer isso com esse time alternativo.
E até só falando do âmbito financeiro, óbvio que o esportivo é muito maior, então você poupar para pensar na melhor condição física para as oitavas de final é óbvio que a gente está pensando nesse cenário. Mas até no âmbito financeiro, assim, se você tem o melhor cenário pensando para as oitavas de final e você chega numas oitavas de final e se classifica, você vai ganhar mais dinheiro ainda do que pensar na vitória de hoje. Então acho que assim, essa coisa de pensar num time forte por causa da premiação de 2 milhões de dólares não se justifica. O time será muito, forte não. de qualquer forma. Vai ser forte de qualquer forma e você está reunindo as melhores condições para as oitavas de final, para o âmbito financeiro, que é o menor das importâncias, como o principal, que é você chegar para se classificar às quartas de final. Então, acho que caso seja essa a escalação, eu concordo. Acho que você tem que pensar, sobretudo, nos jogadores pendurados. E até bom para alguns atletas, para ganhar ritmo de jogo. No caso do Pedro, desde que voltou de lesão, ainda não encontrou a sua melhor versão, até é natural, depois da lesão séria que teve. Então, acho que a condição ideal, imagino o Flamengo protagonista, independentemente se vá com esse time bastante alternativo diante de um LAFC até aqui que até achava que era um time, por exemplo, pelos últimos anos que tem feito, até mais competitivo que o Inter Miami. Lógico, até pegando um Flamengo, embora o Inter Miami pegou o Palmeiras, mas tendo um Chelsea, não um Porto, acabou complicando mais ainda a vida, mas não acho que o Flamengo não vai ter tantos problemas. Mas olho no Buanga, bom atacante lá de campo, um ponta que foi fundamental na classificação para o Mundial, né? Foi um protagonista contra o América do México. O Giroud, lógico, tem toda a história, maior artilheiro da história da França, jogador super vencedor e que muitas vezes é subvalorizado até pela carreira, mas hoje no momento até muitas vezes reserva e tudo mais. Buanga, o cara acho que passa se ficar de olho, mas ainda assim não vejo o Flamengo tendo problemas para confirmar essa campanha perfeita na fase de grupos. Amigos, Flamengo já classificado, já garantido com o primeiro lugar do grupo, vai enfrentar ou o Bayern de Munique, ou o Benfica, ou o Boca Juniors. Neste momento, o Bayern de Munique é o líder do grupo, tem 6 pontos, Benfica tem 4, Boca tem 1. Agora vão jogar Benfica e Bayern. E Auckland e Boca. Então é muito provável, muito possível, Boca vai ganhar do Auckland, vai a 4. Se o Bayern ganhar do Benfica, o Bayern se empatar, está classificado em primeiro, garante a primeira colocação. Agora depende muito dos gols que o Boca fizer no Auckland. O saldo do Benfica agora é 4. 4 não, 6. Desculpa. Tem 6 positivo de saldo e o Boca tem -1. Lembrar que eles empataram, né? Confronto direto é o primeiro critério de desempate. Então eles empataram. Aí você corre para o saldo do resto dos jogos. E aí é decisivo o jogo com o Auckland. Não, os 2 jogos. Porque, por exemplo, vamos dizer que o Bayern ganha de 2-0 ou de 3-0 do Benfica. Já diminui bem o saldo do Benfica. Sim. Se perde de 2-0, o saldo que é de 6 vai para 4. E aí o Boca teria que ganhar de 5, de 6. Não é impossível. Contra o Auckland, o Bayern fez 10 e o Benfica fez 6. Bom, enfim. Daí, muito provavelmente... Fazer gol não é exatamente a especialidade do Boca. Mas contra o Auckland... Vamos ver. Muito provavelmente, Benfica ou o Boca Juniors. O Flamengo tem condições de enfrentar de igual para igual qualquer um deles, inclusive o Bayern, caso aconteça um absurdo e o Bayern termine em segundo do grupo. André? Para mim, o Flamengo, num eventual confronto contra o Benfica ou contra o Boca, é o favorito. É um favorito. Pelo que apresentou no Mundial, pelo elenco que dispõe. Lógico, se o Bayern entra aí a conversa é outra. Mas é difícil imaginar o Bayern... Eu prefiro não enfrentar o Boca. Eu também acho. Entre Benfica e Boca, eu prefiro enfrentar o Benfica, se eu sou o torcedor do Flamengo. Mas você mesmo falou aqui outro dia que esse time do Boca é horrível? É fraco? Mas põe ali nessa competição... Vai pro jogo. O time que foi finalista da Libertadores também não era bom, mas passou por todo mundo empatando, levou para a prorrogação a decisão e mostrou contra o Benfica a competitividade que tem. O Bayern dominou, merecia ter vencido por mais, foi uma atuação das melhores, talvez a melhor de um europeu nesse Mundial. Mas fez o gol no final, só foi vencer o jogo ali na reta final, porque é um time chato e a gente viu a atmosfera que a torcida tem feito. Então, tecnicamente, para mim não tem discussão. O Benfica é superior ao Boca. Seria uma atmosfera maravilhosa. Seria, pela torcida do Boca e a torcida do Flamengo, frente a frente. Ia ser demais. Louco, então, para mim, tecnicamente, eu não discuto. O Benfica é superior ao Boca.
Mas não é só isso que fala mais alto, ainda mais na característica da competição. Jogo único. Eu sou torcedor do Flamengo, eu preferia pegar o Benfica do que o Boca. Lógico, o Bayern é o principal a ser evitado, mas acho pouco provável que o Bayern perca para o Benfica, até porque a gente viu, não pelo Auckland, no jogo contra o Auckland acho que não é muito parâmetro, mas pelo nível de futebol apresentado contra o Boca, o Bayern é da prateleira dos favoritos ao título do Mundial. Se o Benfica ganhar do Bayern, aí é Flamengo e Bayern. Porque o Benfica passa. Se ele ganhar do Bayern de Munique, ele passa o Bayern de Munique. Aí o Benfica é primeiro e o Bayern é segundo. Tudo pode acontecer no futebol, a gente sempre coloca, né, esse disclaimer. Aí é o cenário menos agradável para o Flamengo pegar o Bayern de Munique, né? O Bayern é um dos times que, assim, apontam fortes nesse Mundial de Clubes, né? Tá levando muito a sério. Sim. Tá, sabe, muito focado, tá procurando jogar. Claro, teve dificuldades contra o Boca, que é um time tinhoso para você jogar, né? Um time que leva para aquela catimba de Libertadores que a gente conhece bem do Boca, que a torcida pressiona, que os jogadores em campo provocam. Tem lá alguma qualidade técnica e tal. E o Bayern teve as suas dificuldades, mas dominou o jogo. E seria ruim, mas não vai acontecer. Acho pouquíssimo provável o Flamengo pegar o Bayern agora. Talvez pegue. E essa possibilidade do Boca, não sei se vocês concordam, ela não é tão difícil não, viu? Porque é o Bayern ganhar do Benfica e o Boca golear o Auckland. Golear com muitos gols, 5, 6, mas, gente, tá todo mundo goleando esse Auckland. É um time amador. Se tivesse que palpitar, eu acho que vai ser o Benfica. Eu acho que vai ficar nesse cenário que não consegue tirar o saldo. Mas, assim, de repente o Bayern, e assim a gente fala do saldo do Boca, que lógico, é ele que vai ter que fazer. Mas pelo nível de futebol que o Bayern joga e a atual situação do Benfica, eu não descarto o Bayern fazer um 4-0 pra cima do Benfica. Não acho nada absurdo. E aí a situação do Boca se torna... Aí o Boca precisa de menos gols. Mas se fosse para palpitar, eu acho que ainda vai passar o Benfica em segundo, com a mesma pontuação do Boca, só que com um saldo melhor. Mas é palpite puramente. Mas seria lindo, hein? O Flamengo e Boca Juniors. Baita história. Aí já teríamos 2 sul-americanos nas quartas de final. Um entre Palmeiras e Botafogo, outro entre Flamengo e Boca, caso o Boca se classifique. Só seria uma história melhor Benfica e Flamengo se ainda o técnico do Benfica fosse o Jorge Jesus. Aí seria uma baita história. Mas como não é o caso, acho que Flamengo e Boca é uma história mais interessante. E o Bruno Lage contra o Flamengo foi quando ele virou o fio, quando ele era técnico do Botafogo. Ele perde pro Flamengo em casa depois do jogo daquela entrevista desastrada. Foi aquele jogo com 2 gols do Bruno Henrique, não foi? Exatamente. É verdade, bem lembrado. No Brasileirão de 2023, né? 23, ali vira o fio. Bem lembrado. Bom, vamos lá agora falar do São Paulo, mudando o assunto. Que coisa bizonha, galera. O Auckland City tem um saldo de menos 16. Que horror que é esse time, né? Time amador. Bayern de Munique 6 pontos, Benfica 4, Boca Juniors 1. O saldo do Benfica é de 6, né? O saldo do Boca Juniors é de menos 1. Ou seja, galera, o Bayern de Munique teria que vencer o Benfica por 3-0 para o saldo do Benfica cair para 3. E daí, se o Boca Juniors vencer o Auckland City por 3-0, ultrapassaria o Benfica em saldo... Não, 4-0 daí, né? Porque ele tem menos 1. E não é impossível não, cara. Porque esse time do Auckland City é amador. Se o Boca mete 4-0 e o Benfica ganha de 3-0 e o Bayern de Munique vence o Benfica por 3-0, o saldo do Benfica fica menor que o saldo do Boca Juniors. E ele cairia fora. Você prefere pegar o Boca ou o Benfica? Eu prefiro pegar o Benfica. Mas se der um Boca Juniors e Flamengo, vai ser muito louco, né? Vai ser uma loucura total. Duas torcidas maravilhosas. Flamengo 6 pontos, Chelsea não pode passar mais, o Flamengo tem 3, Esperance 3, Los Angeles FC 0. Por que o Chelsea não pode passar o Flamengo? Se o Flamengo perde e o Chelsea ganha, empata. E os saldos de gols? Nessa competição, pelas regras da FIFA, não vale nada, galera. O Chelsea pode vencer o Esperance hoje por 20-0 e o Flamengo pode perder o jogo que o Chelsea não passa o Flamengo, porque o Flamengo venceu o Chelsea. Esses são os critérios da FIFA para esta Copa do Mundo, né? E então, se eles falaram, tá falado.
eu tô aqui para reportar a notícia. Deixa aquele like, se inscreva no canal, deixa o seu palpite. O meu é 3-0, Mengão. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!